Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre equações exatas. Então vamos lá e vamos para o vídeo. Quando falamos de equações exatas, vocês irão receber equações do seguinte tipo, do tipo mxydx mais nxydy é igual a zero. E como nós vamos descobrir se uma equação ela é exata ou não? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos derivar da forma cruzada, ou seja, aqui nós temos dx e aqui nós temos dy. Como aqui tem dx, nós vamos fazer a derivada parcial com relação a y, ou seja, nós vamos pegar o my do nosso mxydx. E depois aqui, como o nxy aqui ele está com relação a dy, nós vamos chamar ele de nx. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo uma derivação cruzada. Sendo assim, quando esse my e esse nx aqui forem exatamente igual, ou seja, o my igual ao nx, então quer dizer que a nossa equação ela é exata. E depois nós vamos para o método. O método ele vai se resumir no seguinte: em primeiro lugar, nós vamos verificar se ela é exata. Nós vamos integrar o mx ou o ny. Posteriormente, nós vamos fazer a derivada parcial com relação a y. Depois, nós vamos igualar o resultado com o ny e descobrir o h'. Posteriormente, nós vamos integrar o h'. E por último, nós vamos completar a equação. Eu sei que parece ser muitos passos, aqui são 6 passos, mas logo no final aqui desses 6 passos, nós vamos chegar ao resultado final da nossa equação. Então, vamos lá e vamos para o exemplo para que fique bem mais claro. O primeiro exemplo que nós iremos resolver aqui é o dxy dx mais 1 mais x² dy. Então, nós temos que o nosso aqui 2xy aqui é o nosso mxy e o nosso 1 mais x² aqui é o nosso nxy. E para descobrir se ela é exata ou não, nós vamos derivar com relação a y o nosso primeiro fator. Por que com relação a y? Porque aqui nós temos o dx e nós estamos fazendo uma derivação cruzada. Sendo assim, nós vamos pegar aqui a parcial aqui de 2xy. Quando nós fazemos a derivada parcial de 2xy, isso é igual a exatamente 2x. Pois quando nós derivamos o y aqui, ele é igual a 1 e nós conservamos o 2x, pois ele é tratado como constante. Depois, nós vamos fazer a derivada do nx. A derivada do nx é igual a também 2x, pois nós derivamos aqui o x e a derivada de x² é igual a 2x. Quando o resultado aqui, ou seja, quando o my é igual ao nx, isso quer dizer que a nossa equação ela é exata. Quando a equação ela é exata, nós podemos aplicar o método que será abordado aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. A primeira parte do método será integrar aqui uma dessas partes aqui. Eu vou escolher o nosso mxy. Então, nós vamos fazer a nossa integral do mxy dx. Quando nós fazemos a integral do mxy dx, nós temos que a nossa integral vai ser igual a integral de 2xy dx. Como nós estamos integrando aqui com relação a x, quer dizer que o 2 e o y ele é tratado como constante, então nós podemos jogar aqui para o outro lado da integral. Vai ficar apenas a integral de x dx. A integral de x dx é igual a x² sobre 2 mais a nossa constante. Quando nós multiplicamos aqui pelas as constantes que estavam aqui fora, nós podemos eliminar aqui esse 2 com esse 2, que nós temos que a nossa integral é igual a x² y mais c. Mas só que esse c aqui, nós não vamos chamar ele de c, nós vamos chamar ele de h de y. Por que h de y? Pois, como nós estamos aqui integrando com relação a x, nós vamos ter constantes. Essas constantes aqui, elas podem estar dependendo aqui de y, pois essa daqui, esse mx aqui, é como se fosse uma derivada parcial com relação a x. E essa nxy aqui é uma derivada parcial aqui com relação a y. Sendo assim, elas vêm de uma única f de xy. Então, nós usamos aqui o nosso h de y.
nós fizemos o segundo passo. Nós já descobrimos aqui que a equação é exata, nós já integramos ela e depois nós vamos fazer a derivada parcial dela com relação a y, para nós descobrirmos aqui quem é o nosso h de y. Quando nós fazemos aqui a derivada parcial dela com relação a y, nós temos que o nosso d sobre dy de x² y mais h de y. Quando nós derivamos aqui com relação a y, nós temos que o nosso resultado é igual a x² mais o h' de y. Sendo assim, nós fizemos 3 passos. Nós descobrimos que ela é exata, nós calculamos aqui a integral e depois nós calculamos a derivada parcial. Depois disso, o próximo passo é encontrar quem é o nosso h' de y. Sendo assim, nós vamos igualar aqui esse resultado aqui à parte que depende aqui de y. Sendo assim, eu vou colocar aqui, vou enumerar para ficar mais fácil. Vai ficar o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, o quarto passo, que esse quarto passo aqui vai ser igual a x² mais h' de y, vai ser igual a 1 mais x², e isso será o jeito de determinar quem é o h' de y. Sendo assim, o h' de y vai ser igual a 1 mais x² menos x². O mais x² menos o x² aqui nós podemos anular ele. E nós temos que o nosso h' de y aqui vai ser igual a 1. Mas vejam que a nossa expressão aqui, a nossa solução, ela tem x² mais h de y. Como aqui nós temos o h' de y, o quinto passo será integrar o nosso h' de y para voltar de novo a h de y. Vamos colocar aqui a integral do h' de y, que vai ser igual à integral de 1 dy. Por que dy? Porque nós igualamos aqui a parte aqui que vai depender de y. Então nós temos aqui que o nosso h de y vai ser igual a y mais c. Como nós temos aqui o y mais c, o nosso quinto passo vai ser substituir aqui no nosso passo 2 aqui nessa equação e descobrir qual é a solução geral. Sendo assim, a nossa f de xy vai ser igual a x² y mais o nosso h de y, que é igual a y mais c. Você pode estar dizendo, finalmente chegamos ao final do nosso exemplo, mas só que nós não chegamos, pois o nosso f de xy ele vai ser igual a uma constante. Eu esqueci de comentar, mas isso aqui é uma condição aqui desse nosso exercício. Sendo assim, o nosso f de xy que vai ser igual a uma constante, que ele vai ser igual a x² y mais c, ou seja, c menos c, constante menos constante é igual a x² y mais y. Constante menos constante vai continuar sendo uma constante, pois aqui essa constante aqui pode valer 10 e essa aqui pode valer 5. Sendo assim, nós temos um 5 é uma constante. Sendo assim, isso aqui vai ser igual a c de constante. Vamos colocar aqui o y em evidência, y vezes x² mais 1. E depois nós vamos passar aqui essa parte aqui, x² mais 1, aqui para baixo dividindo. Sendo assim, o y vai ser igual a c sobre x² mais 1. E assim nós temos a solução final da nossa equação exata. Você deve estar dizendo, mas isso aí você fez um monte de passos, eu não entendi nada. Sendo assim, eu vou fazer aqui outro vídeo na parte 2 sobre equações exatas e vou inserir aqui no canal. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Por favor, curta, comente e indique para os amigos.